Glória a Deus, graças a Deus. Por bem, vamos meditar um pouco aqui sobre Ezequiel 47. Primeiro, Ezequiel era um jovem adolescente quando foi levado cativeiro para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou os príncipes e depois ele foi levado também. Filho de sacerdote, já estava próximo de se tornar um sacerdote, mas houve a invasão babilônica e ele foi levado cativo, juntamente com os outros, para o cativeiro babilônico. E ali foi frustrada a sua vida de ministro como sacerdote do Senhor, para seguir a herança sacerdotal de seu pai. E aqui Ezequiel, no capítulo 47, já bem mais na frente, depois de muita coisa que Deus tinha falado com ele, Deus chama ele para profeta. Vamos particularmente falar sobre 47, versículo 1, que diz: o rio purificador. Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me disse: essas águas saem para a região oriente e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxame de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Pois bem, hoje vamos estudar mais minuciosamente o capítulo 47 do profeta Ezequiel, que revela com mais detalhe o cuidado especial de Deus em enviar essas águas saradoras para tratar das várias doenças acumuladas ao longo da caminhada da vida da igreja. No meio de seus membros, doenças e enfermidades, caroços, assaduras, tristeza, decepções, medos, incredulidade, tudo resultados do cativo espiritual e físico que tem levado muitos cristãos à bancarrota, ao desespero e à falência material e espiritual. Primeiro, água nos artérios. Deus de fato sabe qual a parte que se cansa e se desgasta primeiro. Sabendo disso, ele leva o profeta Ezequiel a fazer uma caminhada de 500 metros rio adentro, com águas apenas nos pés. 500 metros de água só nos pés. Por que nos pés? Sim, devido às muitas andanças dos cristãos, buscando alívio aqui e ali, atrás de melhoras
promessas e até coisas corriqueiras da vida mesmo. Por causa disso, os pés incham, degradam, criam calos, esporões, e por pisar em muitos caminhos, acabam pegando as bactérias da estrada e se furando nos espinhos dos variados caminhos e acabam se tornando inaptos à caminhada cristã. Então, primeiro, água nos pés. Também água nos pés falam da primeira experiência do batismo do Espírito Santo. Águas, como que você leva uma criança para o rio e você começa a deixar ela ali em águas rasas, águas seguras, para ela apenas se sentir confortável, mas você sempre está de olho nela. Deus faz a mesma coisa conosco. Na experiência espiritual, Ele não nos joga direto no fundo. Ele deixa nós ali, Ele mede 1000 côvados para nós. Esses 1000 côvados é um tempo de preparação, de andar para a igreja, de fazer um discipulado, de receber o batismo do Espírito Santo, de aprender algumas doutrinas elementares da vida cristã, para que depois ele venha trazer o alimento sólido. Também fala do batismo do Espírito Santo, a primeira experiência do cristão depois da salvação, o revestimento de poder. Mas água nos pés não é tudo que Deus tem para nós. Deus mede mais 1000 côvados para Ezequiel ir mais a fundo. Depois que Deus vê que Ezequiel já andou aquelas águas, Deus convida ele para andar mais para frente. Assim também é conosco. Paulo falou para a igreja de Gálatas que já era para ter dado alimento sólido para eles, mas eles eram meninos muito carnais. Então ele tinha que dar leite de novo. Tinha que continuar a dar leite, porque eles não estavam preparados para comer uma comida forte, uma comida com caldo, arroz, uma carne forte. Não, eles não estavam preparados. Eles tinham que comer ainda um leitinho, uma mamadeira. Mas Deus de fato tem preparado para nós mais 1000 côvados de água. Ele quer aumentar a nossa água, Ele quer aumentar a nossa unção. E a água aqui fala de unção. Ele quer aumentar a nossa unção. Nós andamos primeiro na primeira unção, uma unção com água nos artérios, que é para reparar os pés, é para curar os pés. Mas nós não podemos ficar brincando sempre na piscininha de criança. Nós sabemos que a água nos pés é apenas uma piscininha de criança, onde de alguma forma nós não venhamos a nos afogar. Deus não quer que nós nos afoguemos, mas Deus leva para o mar mais alto. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Em João 13, 15 a 14, está escrito. E essa lição de Jesus lavando os pés do discípulo também fala da sujeira que carrega os pés e que precisa ser lavada para tirar o pó que se gruda nos pés, deixando o corpo com sensação de sujeira. Jesus falou que os discípulos já haviam banhado, mas que precisavam apenas de água nos pés. A água nos pés é necessária, devido a muita terra que se grudou debaixo das unhas do profeta que andava em terra seca no cativeiro babilônico, e de tanto trabalhar com barro na fabricação de tijolos para a Babilônia. Deus mediu 500 metros de praia e água para ele poder percorrer toda essa distância, a fim de que tudo que estava no solado dos pés pudesse sair da areia e na água durante esse percurso. E no intuito tinha que ser água pouca, e no início tinha que ser água pouca, para que o profeta pudesse andar mais rápido, a fim de que os pés entrassem com mais força na areia e na água, até remover todo o resíduo da lama da olaria onde trabalhavam os escravos da Babilônia. O que é essa água hoje? João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esses primeiros 500 metros também representam a palavra de Deus, que serve como sabão e escova para esfregar o discípulo, até sair toda a crosta de pecados que dão legalidade aos demônios.
de manterem nele os vícios mundanos, como, por exemplo, ainda beber cerveja, pinga, fumar, gostar de ambiente de zombadores, seguir conselho de ímpios que dizem: uma cerveja não faz mal, uma boate não faz mal, ficar no meio de pinguços não faz mal, no meio de pessoas seminuas. Salmos 1, versículo 1 a 3, fala sobre esses ambientes. Bem-aventurado é o varão que não anda, no conselho dos ímpios, que ainda tem o seu prazer nos ambientes mundanos e ainda não consegue firmar na igreja e nem na obra de Deus, e que Deus ainda não pode contar com estes por estarem ainda com seus pés voltados para o mundo e não sente prazer de ir para a igreja. Água para os pés errantes. Depois que os pés errantes recebem a bucha saradora, que representa a palavra cortante, em Hebreus 4:12 fala sobre a palavra, Salmos 2 e 3, o 18 também do 4 ao 5, o Salmo 140 e o 5, Jó também fala sobre 18 e 8. O Espírito Santo começa a levar o crente num caminho reto, Jó 23 e 11, Salmo 17 e 5. Os pés para os caminhos, Salmo 119 e 59. Retenho os meus pés de todo o caminho mau. Está em Salmo 119, versículo 101. E também lâmpada para meus pés é a tua palavra. Está no Salmo 119, versículo 161. Guardará os meus pés de serem presos. Provérbios 3, 26. Pondera a vereda da vida. E assim muitas outras palavras de Deus. Cortar todos os cipós que amarram esses pés no pecado. Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Viu como é que é sério a palavra de Deus? Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, 22. As águas também servem para esfregar o lodo. Salmos 40, versículo 2, Salmo 73, versículo 2, Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Também serve para sarar os que haviam sido feridos com grilhões. No Salmo 105, versículo 18, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. As águas servem tudo para isso. A água também serve para sarar os que andam sobre brasas. Provérbios 6, 22. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Para lavar os pés da lama. Jeremias 38, versículo 22. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. Elas mesmas dirão: e os pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Água para aliviar os pés das pisadas que receberam. Isaías 26, versículo 6 diz: pisam-nas os pés dos pobres e os pés dos necessitados. A lavagem dos pés é um sinal de boas-vindas. Em Lucas 7, 38, 46, Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. A cura é para firmar os pés e andar para a obra. Atos 3, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E o 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 14, versículo 8 a 10 diz: e estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. É um calçado para os pés. Efésios 6 e 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É para serem enviados
Os pés precisam dessa limpeza toda, dessa água, porque precisam ser enviados. Romanos 10 e 15. Como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas. Para os que manquejam, seja inteiramente sarado. Em Hebreus 12, versículo 13. E fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Porque o pé faz tropeçar. Por isso que primeira água nos pés, Marcos 9, versículo 45. E se teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrar exposto da vida do que 2 pés serem lançados no inferno, do fogo que nunca se apaga. Porque são formosos os pés dos que anunciam coisas boas, Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam coisas boas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Agora vamos para 1000 côvados a mais. Deus chama, depois de Ezequiel andar nessas águas, Deus sente que agora ele tem que andar mais para frente. Ele não pode permanecer só com a piscina de criança. Ele tem que andar com água nos joelhos agora. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, água que me dava pelos joelhos. Ezequiel 47, 4. Depois que Deus trata dos pés, agora ele aumenta o volume de água até chegar nos joelhos, a fim de tratar também das articulações dos mesmos, visto que os meniscos ficam seriamente inflamados e inchados, impossibilitando uma melhor locomoção e uma caminhada mais longa com Deus. Por isso Deus envia águas saradoras, a fim de reparar todos os desgastes das rótulas dos joelhos, meniscos e terminações nervosas e ossos e os demais componentes do joelho. E convida o profeta Ezequiel a percorrer 500 metros, com o intuito de fazer refrigerar todos os nervos dos joelhos e ao mesmo tempo trazer cura, já que a finalidade dessas águas também é a cura. Como a obra de Deus precisa também dos joelhos, Deus envia suas águas que curam a fim de colocar todo o corpo em boa forma para fazer a obra. As águas são para sarar as úlceras nos joelhos por causa da desobediência. Deuteronômio 28, 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possa sarar desde a planta do pé até o alto da cabeça. Para firmar os joelhos trementes, Jó 4 e 4. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Isaías 35 e 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Naum 2, versículo 10. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete-se o seu coração e tremem os joelhos em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles enegrecem. Para firmar os joelhos débeis, Ezequiel capítulo 7, versículo 17. Todas as mãos se enfraqueceram, e todos os joelhos serão débeis como água. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, para refazer o joelho de tanta notícia angustiante. Ezequiel 21, versículo 7. E será que quando eles te disserem, por que suspiras, tu dirás, por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Daniel 6, versículo 10. Também diz: pois quando soube o edito, que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 10 e 10. E eis que certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Também serve para que possam orar pelos enfermos. Atos 9, versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Para que possam orar juntos. Atos 20, versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Atos 21 também e 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos
e seguimos caminho acompanhando-nos, todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, orando, para que possam se colocar de joelhos diante de Deus. Em Efésios 3:14 diz assim: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o anjo mediu mais 1000 côvados, porque ele viu que Ezequiel já tinha cumprido a etapa também das águas nos joelhos. Agora ele chama Ezequiel para mais 1000. Água nos lombos, Ezequiel 47:4. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo lombo. Depois que as águas do rio Sarador, o purificador, sarou os pés e os joelhos, agora o anjo faz jorrar mais águas até chegar na região das costas, a fim de curar também os músculos, nervos, pele e ossos dos lombos, que carregou muito peso durante as longas caminhadas da vida, e com certeza entortou a coluna, danificando o disco da mesma e as suas vértebras, por carregar talvez um fardo superior à capacidade dos músculos lombares, fazendo a pessoa andar curvada e sentindo fortes dores. Nesse rio que se formou devido às várias medidas de água que foi sendo acrescentada, agora a pessoa já se sente mais aliviada e começa a sentir uma sensação maior de alegria e contentamento e satisfação. Então, águas para os lombos servem para fortalecer os lombos. Naum 2, versículo 1 diz: o destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o seu poder. Naum, capítulo 2, versículo 1. Diz que o destruidor subiu contra ti. Deus está avisando: guarda tu a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o seu poder. Para tirar a dor dos lombos, Naum 2:10. Vazia, esgotada e devastada está, derrete-se o seu coração, treme os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles enegrecem. Isaías 21, versículo 3. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. Então, água nos lombos serve para tudo isso, também para preparar para a corrida. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Também serve para carregar o vaso de azeite. 2 Reis, capítulo 9, versículo 11. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos do profeta e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade, que haviam sido afligidos. As águas servem também para as pessoas que haviam sido afligidas. Em Salmo 66, versículo 11: tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Serve também para cingir os lombos de força. Provérbios 31, versículo 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Isaías 5, versículo 27. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. E mediu mais 1000. O anjo viu que ele já tinha passado por água pelos pés, pelos joelhos e agora pelos lombos. Agora o anjo mediu mais 1000. Ezequiel 47 diz e fala: e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Só depois que Deus trata dos pés, dos joelhos e dos lombos, Ele aumenta as águas e coloca-as à frente de seus servos, para que eles almejem ir mais além. Isto mostra que Deus trata minuciosamente de cada doença, a fim de reabilitar a sua igreja para uma vida saudável e podê-la curá-la dos seus traumas que sofreram na mão dos seus inimigos. Deus, através do seu rio terapêutico, foi levando o seu servo à água tranquila, até apresentar-lhes uma profundeza melhor.
Então, meus queridos, o rio purificador de Deus, ele é a nossa vida cristã, é as águas que Deus faz fluir, é uma vida espiritual. Ezequiel foi no Espírito para esse rio, e quando ele voltou, o Senhor trouxe ele. Disse que já tinha plantado, todo tipo de plantação estava na beira daquele rio. As árvores estavam dando o seu fruto, conforme os seus meses, e o fruto era alimento, e a folha era saúde para as pessoas. E aonde quer que o rio passar, tudo viverá. E as águas do rio davam no mar, e tornavam saudável a água do mar. E enxame de criaturas, de peixes eram criadas, e os pescadores estavam desde Engedi até Englaim, com as suas redes preparados para uma pesca massiva. Então Deus nos prepara desde a água nos pés, e vai aumentando a nossa unção, conforme nós estivermos em obediência ao que Ele estiver propondo, e vai aumentando, e quando Ele vê que nós já cumprimos todo esse propósito, Ele vai e coloca nós no rio profundo. Mas Deus só coloca nós no rio profundo quando nós estamos habilitados pelas 3 primeiras etapas. Aí Ele nos lança ao mar profundo, porque já estamos sarados, refeitos, cheios, treinados para navegar. Agora o nosso barco pode navegar. O nosso barco agora pode navegar. O nosso barco não vai mais encalhar. Então o que Deus quer para a sua igreja é isso: águas profundas, águas que venham mudar a nossa vida e a história da nossa existência. Que Deus em Cristo nos abençoe.